Então, mais uma dica aqui. Sempre considere o texto dentro do seu contexto histórico ou imediato. Aqui é um outro erro muito comum que as pessoas cometem quando vão pregar na narrativa. Elas esquecem que aquele texto que ela está pregando faz parte de um contexto. Narrativas, pessoal, são repletas de elementos históricos. Muitos desses elementos são desconhecidos das pessoas hoje. Por exemplo, Mateus capítulo 2, versículo 11, o texto diz, entrando na casa. Como eram as casas naquela época? Como eram? Ok? O texto diz que eles entrando na casa. Como eram as casas? Outra coisa, Jesus aqui não estava mais num estábulo. Percebem? Então, muitas vezes as pessoas colocam os magos na manjedoura, né? No estábulo. Mas aqui o texto diz que eles entraram na casa. Segundo, o texto diz que eles se prostrando o adoraram e abrindo os seus tesouros. Como eram os tesouros naquela época? Por que ouro, incenso e mirra foram dados? Qual era o significado de ouro, incenso e mirra naquela época? Isso daqui se chama contexto histórico, ok? Outro exemplo, Atos capítulo 4, versículo 1. Falava eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então, você vai pregar nas narrativas, você precisa explicar para as pessoas estes elementos contextuais históricos. Pessoal, quando eu escuto alguém pregando nos evangelhos ou no livro de Atos, e essa pessoa não gasta uma parte do seu tempo na pregação explicando para as pessoas os elementos históricos daquele texto, isso é uma coisa que me deixa extremamente agoniado. Dá vontade de chegar lá e dizer assim, meu amigo, dá licencinha, deixa eu só explicar isso daqui para as pessoas. Por quê? Porque esse é o seu papel como pregador, é fazer com que as pessoas entendam a palavra de Deus. Então, se Deus quis que Mateus dissesse que os magos entraram na casa, você precisa explicar para as pessoas como eram as casas naquele tempo. Você precisa tratar as narrativas como história. E deixa eu dizer aqui para você, as pessoas vão gostar muito quando você fizer isso. É sempre muito interessante quando o pregador me traz informações a respeito do texto que eu não sabia, certo? Então, por exemplo, quando eu fiquei sabendo a primeira vez que os estábulos não eram um lugar separado, o estábulo era um lugar dentro de casa, onde na parte de cima ficavam os quartos, na parte de baixo ficavam os estábulos. E é por isso que foi dito que nos quartos não havia mais vaga. Jesus então foi colocado num estábulo, que normalmente nos estábulos os animais ficavam de fora e vinham para dentro para comer, que havia ali uma certa sujeira por causa do cocô deles, que precisava ser limpado frequentemente. Então isso ajuda as pessoas a entenderem, a se transportarem para aquela época e a entenderem melhor o texto bíblico. Algum tempo atrás eu fui pregar nesse texto de Jesus no barco com os discípulos. Eu mostrei para os irmãos da igreja que eram barcos muito longos, que cabia normalmente 15 pessoas, que ainda hoje existem barcos assim, lá no Mar da Galileia. Expliquei para os irmãos que o Mar da Galileia não é um mar, na verdade é uma laguna, é um grande lago, que os temporais, como é que são os temporais que ainda hoje existem no Mar da Galileia, porque é assim que você prega em histórias, você trata a história como história, e você vai explicando para que as pessoas entendam aquela história. Tá certo?
Sempre, então, trate as narrativas como uma história de fato. Ou seja, não trate as narrativas como metáforas da vida, pessoal. Já falei sobre isso. Não trate narrativas como metáforas, certo? Vamos aqui pegar alguns exemplos aleatórios, tá bom? E se vocês tiverem exemplos aí, podem colocar nos comentários textos que você quer que eu dê uma olhada aqui, tá bom? Então vamos pegar aqui um exemplo aleatório. Pronto, aqui, ó. A cura de um homem no sábado. O texto diz que aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Olha aqui, ó. Eis que o estavam observando. Aí você pega e trata isso como uma metáfora de pessoas que observam a Jesus. Tem muita gente que só observa a Jesus, mas que não toma uma decisão. Não, pessoal, isso aqui não é metafórico. O que o texto está me dizendo é que tinha pessoas observando a Jesus. Ponto final. É uma história. Ele está me contando um elemento histórico. Ponto final. Tá certo? Então, trate história como história. Considere também o local em que uma história está sendo contada. Isso aqui é algo muito valioso, pessoal. Então, se você está pregando, por exemplo, no livro de Atos, e aí você vai pregar no livro de Atos, capítulo 2, certo? 2, capítulo 3, capítulo 4, e você vai ter uma noção de que do capítulo 2 até o capítulo 7 está sendo contado ali o avanço apostólico em Jerusalém. Então, todos esses textos de Atos 2 a Atos 7 são textos focados no evangelho sendo levado para os judeus de Jerusalém. Depois, em Atos capítulo 8, mais para frente, você tem o evangelho saindo de Jerusalém e indo para Samaria. E é importante que você, à medida que vai pregando, vai percebendo esse foco, esses focos temáticos que vão sendo dados a partir ou à medida que o livro vai passando, tá bom? Assim também no Evangelho de Mateus, os primeiros 4 capítulos, é a parte de introdução do livro. Capítulos 5 até o capítulo 7, o primeiro discurso de Jesus, o Sermão do Monte. Capítulo 8 até o capítulo 10, a autoridade de Jesus sendo expressa através dos milagres. Capítulo 11 até o capítulo 13, segundo discurso de Jesus. E assim você vai prestando atenção em que lugar do livro está aquilo que você está pregando, tá bom? Querendo pregar. Isso também ajuda bastante, tá bom? O Alisson aqui está sugerindo o texto de Lucas 19. Meu irmão, eu lhe agradeço demais, porque esse aqui sim é um texto que sofre. Inclusive tem uma música, né? O texto diz aqui que Zaqueu subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Aí a música diz: como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver. Aí a pessoa vai pregar aqui no texto de Jesus e Zaqueu e começa: nós precisamos subir, nos esforçar para vermos Jesus. Essa é uma demonstração. E não, pessoal, não. Esse texto não está me falando sobre o exemplo de Zaqueu. Todo o texto narrativo do Evangelho é sobre Jesus. O que é que nesse texto está me ensinando sobre Jesus? Tá certo? Então, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar em tua casa. Sendo que já Zaqueu era um publicano. Então, o que o texto está me ensinando é que Jesus queria ter comunhão com um publicano. Qual é a lição que você pode tirar disso?
Aí você pode ensinar, pregar sobre isso, tá bom? Mateus 9, 27 a 31, outro exemplo aqui. Jesus cura 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E aí o pregador vai dizer que, assim como nós também devemos clamar, mesmo que nós não enxerguemos, mesmo que as pessoas digam que Jesus não está ali, nós precisamos clamar. E não é isso que o texto está querendo me dizer. O que o texto está enfatizando é o quê? E tendo Jesus entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Jesus então os curou, conforme a vossa fé. E aí o texto diz que Jesus os advertiu: acautelai-vos de que ninguém o saiba, mas eles foram lá e lhes divulgaram a fama de Jesus. Então, o que é que o texto aqui está tentando ensinar? Certo? Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Então, essa é a fé que Jesus espera daqueles que se aproximam dele. A fé de que ele tem a autoridade e que a sua autoridade ela é expressa sobre as enfermidades, sobre a cegueira e por aí vai. Isso sim você pode ensinar, de que Jesus expressa que ele é o Messias, o filho de Davi, exibindo a sua autoridade sobre a cegueira daqueles homens, certo? Outro exemplo, João capítulo 10 não é bem uma narrativa, né? Sim, versículo 9. Exatamente, não é uma narrativa, é um discurso de Jesus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então aqui não é bem uma narrativa. João capítulo 20. Pronto, a narrativa da ressurreição, a mesma coisa, pessoal. Mesma coisa, certo? O texto diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que estava revolvida. Aí o texto diz que ela então correu e foi ter com Simão Pedro. O texto está me ensinando alguma lição? Porque Maria correu? Não, certo? O que o texto está querendo me ensinar é sobre a ressurreição de Jesus. A ansiedade dos discípulos. E então eles perceberam que Jesus havia ressuscitado. O texto me ensina que eles não tinham compreendido a Escritura. O texto diz que eles creram, certo? O texto diz que uma das evidências era que o lençol ficou lá. Então você pode ficar tirando lições aqui sobre o que o texto está falando sobre a ressurreição de Jesus. Esse é o ponto. Qual é o enredo? O enredo é a narrativa da ressurreição. O que é que o texto me fala sobre isso? Então, aqui estão as lições, tá bom? Mateus 25 também não é narrativa, tá bom, irmão? É um discurso também. Na verdade, irmã, né? Maria Eliane. Aqui também é um discurso, tá bom? Então, discurso você faz como nós vamos ver amanhã, como uma carta. Você lida com um discurso como se você estivesse lidando com a carta. Então, tudo que eu vou ensinar amanhã, você aplica para os discursos de Jesus nos evangelhos, tá bom? Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos está... Exatamente, é discurso também, tá certo? Aí, mais uma vez, o que eu vou ensinar amanhã sobre a interpretação das cartas, que são discursos, você aplica aos discursos de Jesus também. João 19 também não é narrativa, também é... João 19, 17. Aqui é narrativa, certo? Aqui é a narrativa da crucificação de Jesus. Eu já preguei nesse texto, inclusive.
sobre a crucificação de Jesus. Eu preguei aqui até o versículo 27, né? Não, desculpe. Exatamente, até o versículo 16, do versículo 1 ao versículo 16, que é centrado na ideia aqui de entregar, certo? Então, o texto diz aqui que Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo, e os judeus, então, antes disso, no capítulo 18, Judas entrega Jesus para os judeus entregam Jesus para Pilatos, Pilatos entrega Jesus de volta para os judeus e para os guardas, eles entregam de volta Jesus para Pilatos, e Pilatos, então, o entrega para ser crucificado. Então, cada um desses movimentos tem uma lição, tá certo? Então, Judas entrega Jesus para ser crucificado. Por que Judas faz isso? Por ganância. Os judeus entregam Jesus para Pilatos. Por que eles fazem isso? O texto vai enfatizando cada uma das razões pelos quais Jesus foi entregue para ser crucificado. Tá bom?